Bom dia, boa tarde, boa noite. Não queria fazer vídeo, mas vou fazer porque é uma coisa que me incomoda, uma nota de repúdio, né, vamos dizer assim. Primeiramente que minha opinião ninguém quer ouvir, que se dane, mas eu vou falar do mesmo jeito. Foi marcada uma entrevista com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, na CNN para falar sobre o Enem, certo? E assim que começou a entrevista, né, a repórter Mona Lisa Perrone, uma repórter que trabalhava na Globo, foi demitida, fez um... Ou ela foi demitida ou ela saiu da Globo, né, estava muito cansada, dormia pouco, esse tipo de coisa. Ela fez um vídeo e o Bolsonaro se sensibilizou e chamou ela para ser porta-voz, ser repórter lá do governo. Ela aceitou, né, só que logo em seguida foi chamada para CNN. Então ela não foi trabalhar para o Bolsonaro e foi para a CNN. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Primeiramente que pelo tipo de entrevista que ela está fazendo, do jornalismo podre que ela está fazendo contra o governo, né, é ridículo, né? Porque primeiramente ela tinha que ser grata, porque quando ela estava sem emprego, ela foi socorrida pelo Bolsonaro, né? Mas mesmo assim, gratidão é uma coisa que parece que não existe ali. Mas vamos lá. Entrevista para a CNN, que era para falar sobre o Enem. A primeira coisa que ela pergunta é como que estava o clima no governo, como que o ministro se sentia num governo tão instável, né, onde todo mundo é demitido, sabe, tentando induzir mesmo, né, uma resposta, sabe, uma coisa que não tinha na pauta, não tinha nada a ver com o que estava combinado, que seria a entrevista. Né? Aí o ministro perguntou se isso estava na pauta, né, deu deu um esporro nela. Aí ela falou, olha, se você não quiser falar, se tiver, não sei o que ela falou, mas tipo tentando induzir ele a dar uma resposta errada, né? Se você não quiser falar porque se tá com medo, tá constrangido, uma coisa assim que ela falou, né? E cara, para começar, que tipo de jornalismo é esse que você combina que vai fazer a reportagem de uma coisa, na entrevista de uma coisa, e já chega falando de outra? Então, se tem alguém que está faltando com a verdade, que é a CNN igual a Globo, igual dessa, para começar, que tipo de jornalismo é esse que o Brasil está vivendo hoje, que o mundo está vivendo hoje? Um jornalismo totalmente falta com a verdade. E engraçado que esses mesmos jornalistas, os repórteres, tudo, eles tinham que trazer a verdade. Eu sempre digo, o pior tipo de informação é a desinformação. O que leva à desinformação, o que leva ao caos, o pânico, né, o que leva à mentira para a casa das pessoas. Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou com nojo da CNN. E nem começou ainda o canal no Brasil, não tem nem um ano, e já está assim podre desse jeito, igual a Globo, igual tudo isso. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui mais para falar sobre isso. É muito desagradável, deselegante. Eles tentaram fazer com o Weintraub a mesma coisa que eles queriam fazer com a Regina Duarte. Chama ela lá para falar de uma coisa, chega lá, começam a falar de outra coisa que não tem nada a ver. E que tipo de jornalismo é esse, de reportagem é essa que eles fazem? E depois por favor. Então, quando você for ver uma notícia, tanto faz se for na CNN, na Band, na Globo, em qualquer outro veículo, veja bem o que você está vendo. Porque se você começa a ver um lugar onde as pessoas já começam com mentira, né, vamos rever nosso conceito, em vez de espalhar desinformação, vamos pesquisar, vamos, né, não quero nem mais falar nisso, é muito ridículo. Mas tá bom, gente, só queria falar isso aí pra vocês. Abraço, tchau.